atelectasia por reabsorção. Lembra que na reabsorção tem que ter uma obstrução, sim? E quais são as causas? Quem produz essa obstrução da via aérea? Sim, no caso tem que ter no caso da atelectasia, para ter uma atelectasia tem que ter uma obstrução total. Por exemplo, paciente com asma suele ter tampão mucoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese espiral de Cushman que se vio así tenía formado de bronquio? ¿Sí? Eso foi retirado do paciente que tinha a crise asmática, ¿sí? Estava obstruyendo uma das vias, ¿sí? E que passa? Se eu tenho uma obstrução total, isso pode virar uma atelectasia. Mas qual tipo de atelectasia? Nós temos 3 tipos de atelectasia, né? Segundo a causa. Atelectasia por reabsorção, se acordam? Atelectasia por compressão, sim? Esse é o mais comum, verdade? Por exemplo, a atelectasia por compressão é tudo que de fora comprime o pulmão, parênquima pulmonar. Qual, por exemplo? Hemotórax, outro. Todo tipo de derrame pleural, né? Depois, pneumotórax. Isso é o que se vê muito em paciente com acidente automobilístico, ¿verdad? Paciente politraumatizado, tem dispneia, taquipneia, o que passa? Está tendo pneumotórax, está comprimindo esse parênquima pulmonar. Essa é a atelectasia por compressão, comprime, entendem? E outro tipo, atelectasia por contração. Sim? Qual é a causa de atelectasia por contração? Tem que pensar um pulmão tudo fibrosado. Sim? É um pulmão duro, ele não se expande, me entendem? O paciente não consegue, ele inspira e não consegue meter tudo o ar, por quê? Porque o pulmão está duro, ele não faz esse movimento de expansão, diminuição, você entende? Qual é a causa? Tudo que produz fibroses, por exemplo, uma pneumonia, pós-Covid, não pós-Covid, durante o Covid, complicação de Covid, sim? Doutora, eu pensei que atelectasia seria somente pelo aumento das vias terminais, então não é. Fibroses? Não, porque tem atelectasia, o conceito de atelectasia é colapso alveolar. O alveolo, né, o saco alveolar que tem que ter assim, tipo um espaço, ele está tudo assim. Em espanhol le decimos achicharrado, que significa esse globo está comprimido, está tudo achicharrado, né? Isso é atelectasia. E aí, uma das causas é fibrose, sim. Mas tem outra causa, por exemplo, esse líquido que está na cavidade pleural, derrame pleural. Se o paciente tem um derrame pleural massivo, ele vai comprimir o pulmão, né? Aí não tem fibrose, é só um líquido. Ou pode ser, isso é atelectasia, isso, entendem? Na cavidade pleural não é só líquido, pode ser também ar na cavidade pleural, que se chama pneumotórax, verdade? Então, o pulmão, nesse caso, não tem fibroses, mas tem ar ou líquido que está puxando esse pulmão. É uma atelectasia, você entende? Então, a atelectasia por fibrose é um tipo de atelectasia, tá vendo? Não é que sempre vai ter fibroses, sim? Porque se tem fibrose, mesmo retirando a causa, não vai melhorar, vai ter atelectasia. No caso da pneumotórax, qual é, por exemplo, se o paciente está fora do hospital, o que você faz? Se está aí o médico, tem sorte, né? Aí você faz uma punção, né, no espaço intercostal, aí retira o ar. E aí a pessoa começa a respirar. Sim? Isso não acontece no caso da fibrose, porque já está fibrosado. Isso é irreversível. Entendem? Sim? Então, na questão da população já é irreversível. No caso da fibrose. Certo. Isso. Mas o exemplo que a senhora usou foi do pulmão. Por exemplo, a atelectasia por compressão, que é por pneumotórax, derrame pleural, se eu retiro a causa, esse líquido ou esse ar, vai melhorar. Aí vai expandir de novo o pulmão. Sim? Tem, por exemplo, o semestre que vem, se me toca comigo agora, tem uma imagem de atelectasia antes da punção e atelectasia pós-punção, é do pneumotórax. Melhora totalmente.
¿sí? El pulmón se expande totalmente, ¿sí? Hay un antes y post que es muy lindo en la radiografía, como se ve, ¿verdad? Doutor, então reversível seria reabsorção e compressão. Sí, reabsorción y compresión. Eu digo tanto e irreversível seria por contração. Por contração. Por contração é irreversível. Mas agora, reabsorção e compressão também poderia ser irreversível, ¿verdad? Em caso de que haya unidade hipercontraccional, que é sempre irreversível. ¿Está bem? Agora sim, agora vamos voltar aqui. Quais são as causas de atelectasia por reabsorção? Una es tampón mucoso en paciente asmático, ¿verdad? Todo lo que obstruya, ¿qué puede obstruir la vía aérea? Presencia de un cuerpo extraño, ¿verdad? O una broncoaspiración, ¿sí? Contenido alimentario que entra en la vía aérea. Y también tem tumor que aparece en los bronquios, él también va a obstruir, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Aqui você está dizendo para a prova? Sim. E se ele sai como múltipla escolha, é colocar qual é a correta, né? Não sei como vai ser ainda, mas mesmo assim. Broncoaspiração, presença de corpo estranho, tumor de los brônquios, sim? Não é necessário memorizar, tem que saber quais são as causas que vai obstruir. É assim, tá vendo? Então eu posso entender que qualquer causa de obstrução. É obstruir a via aérea, tá vendo? Bronquite é a reabsorção, né? Como? A bronquite é a reabsorção. Esse é uma inflamação. Bronquite crônica vai produzir uma obstrução na respiração, mas não tem obstrução total. Coisa que tienen que entender, el último es que la absorción tiene que obstruir totalmente un bronquio, o si no, no se va a producir atelectasia. Atelectasia es una complicación de una obstrucción total de un bronquio, ¿se entiende? Si yo tengo una obstrucción parcial, ahí va a pasar ar, entonces no va a producir una atelectasia, ¿sí? Doutor, então dentro disso eu consigo classificar conforme a região que foi afetada. Se é centro, periférico, existe uma classificação da área afetada que provocou a atelectasia. Pela ubicação não tem uma classificação, é mais pela causa. Sim? Tudo que esses três tipos de atelectasia é mais da causa. Aí sim, depois tem classificação no raio-x, né? Se é uma atelectasia total ou parcial. Sim, essa é a classificação da raio-x. Se, por exemplo, tem totalmente desvio do mediastino, ¿verdad? Hacia el lado contralateral, isso é uma atelectasia total, ¿verdad? Mas isso é da raio-x que eu não vou dar, tá bem? Bueno, sigamos. Número 2. Paciente com carga tabáquica de 60 más o ano vem a consulta por dispneia e tosse crônica de há 3 meses. Qual é o provável tipo de enfisema que este paciente pode apresentar? Eu estou fazendo um repasso já, sim? Para final. Lembra dos tipos de enfisema? Centroacinar, outro? Panacinar, paracetal e mixto, ¿verdad? De esos 4, tienen que saber 2 nada más, principalmente, que es el centroacinar y panacinar. Y ahí tiene una tabela, ¿verdad? Para centroacinar, ¿en qué paciente se asocia? ¿Cuál es el factor principal? El tabagismo, ¿sí? Y aí está dizendo que o paciente tem uma carga tabáquica de 60 más o ano, é muito alto, essa carga tabáquica é muito alta, sim? Então, 60 más o ano. Centroacinar e o que mais? Então, qual é o tipo de enfisema que vai ser? Centroacinar, sim? Panacinar, em que paciente se associa? Principalmente nas mulheres de 30, 40 anos, que tem como fator déficit de alfa-antitripsina, ¿sí? Entonces, panacinar se asocia a la déficit de la enzima alfa-antitripsina y centroacinar se asocia al tabagismo, ¿está bien? ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Doutora, essa deficiência de Alfa-antitripsina.
Não, a fibrose cística é um pouco diferente. Justamente hay un grupo que va a presentar, le voy a dejar que ellos expliquen, pero alfa-antitripsina 1 no es. ¿Está bien? Esa alfa-antitripsina vimos en la acumulación intracelular. ¿Se acuerdan? Acúmulo de proteína dentro de los hepatócitos. Ese era alfa-antitripsina. El paciente tiene déficit transportador, es por eso que no consigue liberar esa enzima en torrente sanguíneo. ¿Está bien? Después, número 3, paciente con diagnóstico de EPOC, ¿cómo tendría que ser el resultado de espirometría forzada? Ese ya le dije que va a salir, ¿verdad? Espirometría forzada. Paciente con EPOC, ¿cómo tendría que ser el resultado? ¿Menor que? ¿De qué? El índice de Tripenot o esa razón que es FEV1 sobre CPF vai ser menor a 70%, essa é a mesma coisa que menor a 0,7, ¿sí? E quais são as duas patologias que tem este padrão obstrutivo, EPOC e asma, ¿verdad? E como era que poderia diferenciar isso? Asma com EPOC. Sí, ahí yo le hago un broncodilatador y post broncodilatador, ¿sí? Sí. Si post broncodilatador o FEV1 fica maior a 80% é asma, ¿sí? Se o FEV1 mesmo com o broncodilatador é menor a 80%, es EPOC. Entonces, la respuesta de ese ítem número 3, a respuesta pode ser esta ou esta. ¿Se entiende? ¿Sí? Esse é no caso de EPOC. Agora, se a pergunta fosse asma, vai ser esto também, pero vai ser acá post broncodilatador, ¿sí? Y voy a recalcar de nuevo, paciente que está com crises, paciente com EPOC, que está na agudização de EPOC ou crises de EPOC, vai melhorar com broncodilatador, só que ele nunca vai chegar em FEV1 maior a 80%, se entende? Então o tratamento ainda na crise é broncodilatador, sim, só que o parâmetro maior a 80% nunca vai chegar. Se, por exemplo, ele antes do broncodilatador tinha FEV1 de 60%, pode melhorar até 70%, 75%, mas nunca vai chegar dentro do valor normal. Tá bem? Então, quando você asma é reversível, o EPOC não é reversível. Sim, aí está o conceito, né? O asma é reversível e EPOC é irreversível. Eu acho que no livro de Hawkins fala que EPOC é dificilmente reversible, la misma cosa que irreversible, ¿sí? La práctica se considera una lesión irreversible, ¿está bien? Entonces, espirometría, acuérdense. Y além disso, no EPOC tem uma classificação que se llama clasificación de Gall, ¿verdad? Y para clasificar el paciente con EPOC, si es EPOC leve, moderada, grave, que se usa el valor de FEV1, ¿sí? Eso é o mais importante. Essa espirometria forçada, eu tenho na minha cabeça a questão do broncodilatador, a depender da patologia, ou eu, no caso, é EPOC. Eu tenho que ter que esse paciente ele está usando o broncodilatador? Não, tipo é assim, ele está com crise, Certo. né? E, por exemplo, é assim, você vai fazer a espirometria antes de tratar com broncodilatador e depois compara com o resultado da espirometria que faz depois do tratamento, você entende? Aí eu posso diferenciar se é um paciente com asma ou paciente com EPOC, sim? No caso, se ele vem no consultório sem a crise, me entende? Não está com crise. E como posso fazer isso? Estimulando. Você entende? É mais ou menos como paciente com angina. Sim? Eu vou estimular para fazer o diagnóstico. Sim?
se chama teste ergométrico. É a mesma coisa, eu vou estimular, vou desencadear a crise, né, para poder fazer essa diferença. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, esse é o número 3. Depois, paciente de 10 anos chega ao pronto-socorro por disneia e sibilâncias audíveis. Refere a opressão torácica. O antecedente patológico personal apresenta limitação de atividade física e episódio similar anterior. Diagnóstico? Asma. Sim? Qual é a pergunta que sempre tem que fazer na história clínica? É paciente, se você está suspeitando de asma, você tem que fazer uma pergunta sim ou sim. É uma pergunta importante. É? Teve episódio similar anterior também, sim. Mas tem uma coisa importante. Eu acho que já perguntei isso na... É a questão da antecedente familiar. Eu tenho que ser do primeiro grau, ou seja, pai ou mãe. Eu acho que já perguntei, sim. ¿Está bien? De los padres, siempre tienen que tienen que hacer esa pregunta, ¿sí? Bueno, Mas isso, doutora, mas isso vai influenciar no caso daí? Quando você pergunta? sim, se é positivo, a resposta é positivo, com mais certeza pode ser um asma. Tá Assim bien? não tem, mas mesmo assim, não descarta ainda. Eu teria que pesquisar mais, né? Mas o que ajuda mais é para ter mais, para confirmar, no caso seja positivo. No caso seja negativo, não, é que vai descartar. Tá vendo? Professor, só um pouquinho. Nesse caso de paciente de 10 anos, chega um pouco, físico, tá? Beleza. Se a senhora não tivesse dando a matéria, EPOC e asma, como é que eu chegaria a esse diagnóstico? Se a senhora não tivesse, para eu, vamos botar aqui assim, tá? E eu quero saber, dentro do caso clínico, como é que eu tive essa informação? Bom, nesse caso, eu não coloquei muita coisa, por ser um paciente de 10 anos, uma criança, né? E além disso, opressão torácica é mais característico de asma. Paciente com EPOC, opressão torácica, muito raramente vai ter. E outro, sibilâncias audíveis também é uma das características de asma, tá vendo? Por aí, pela idade, verdade? E também, um dos principais é a opressão torácica, que eu coloquei também no slide, né? Opressão torácica é muito característico. Tá vendo? De asma. Como? Bronquites crônica? Pela presença de dispneia, pode ser. A paciente apresenta limitação de atividade física, mas isso que eu falo, que a idade, né? Outra coisa, bronquites aguda, sim, pode passar na criança. Só que ele não tem uma antecedência porque é um quadro agudo. Você entende? Ele não vai ter uma limitação de atividade física como antecedente. No caso, sim? no final, vão ter mais dados. O quê? Na prova final, caso tenha sido um caso clínico, teriam mais suporte para... Sim, vou colocar. Sim, mas pode dar para descartar. Aqui, bronquite aguda não vai ser porque tem uma antecedência. Ela já tem essas crises, essas manifestações antes. Sim? Bronquite aguda tem que ser agudo, né? Um quadro recente. Tá vendo? Aí estou descartando bronquite aguda. Agora, bronquites crônica, muito difícil por la edad, ¿verdad? Porque sabemos que o fator principal de bronquite crônica qual é? Tabagismo, né? Então, pela idade é difícil. Também pela presença de opressão torácica. Se eu coloco no caso clínico uma idade de pessoa adulta, coisa que não vou colocar tanto assim, né? Porque vai ser muito confuso. Mas nesse caso, eu utilizava isso. Sacou? Na criança, eu não posso fazer espirometria forçada em suspeita de asma. Por quê? Porque na espirometria eu preciso a colaboração do paciente. Sim? Uma criança não vai fazer um estudo, como se deve. Se entende? Sim? E uma criança não vai ter EPOC. Tá vendo? Dá para descartar, então, sim? Mas aí não dá para descartar o bronquite crônico, não. Não? Bom, primeiro, então, vamos lembrar de bronquites crônica. Qual é o conceito? Tabagismo. É o fator de risco principal, tabagismo. E pela idade já posso ir descartando também, né? E depois, se é um bronquites crônica, eu colocaria mais que o paciente tem tosse crônica,
por mais de 3 meses. Por isso eu falo de qual é o conceito. Sim? Você entende? Bronquitis crônica é tos produtiva por mínimo 3 meses por 2 anos consecutivos. Sem isso, eu não posso fazer diagnóstico, né? E outra coisa, opressão torácica. Acontece uma menina, uma criança com opressão torácica, dispneia, é mais asma que outra coisa. Tá vendo? Sim? Então, com isso, posso descartar também. Sim? Ô, doutora, Sim. na bronquitis crônica, o fator de risco é o tabagismo, mas por causa do tabaco ou por causa da fumaça? É por humo de cigarro. Ou seja, tem também passivo. Paciente com EPOC, que convive há muito tempo com a pessoa que fuma, sim? Com contato íntimo. Então, não é a causa de fumar, é mais do humo de cigarro. Tá vendo? O que faz esse humo de cigarro? Irrita o brônquio, verdade? Até que pode virar uma metaplasia. Lembra? Isso é bronquitis crônica, tá vendo? Bueno, e por último, cite 2 lesiones microscópicas observadas em paciente asmático. Lembra das 5 características do paciente com asma? Broncoconstrução. Microscópica. É? Microscópica. Engrossamento da membrana basal pela fibrose e outro. Infiltração, né? Infiltração por eosinófilo. Tem infiltrado inflamatório crônico, ou seja, tem presença de linfócitos, macrófagos, além de ter eosinófilos. Mas eu posso botar a tríade. É aquelas 3 características de uma inflamação aguda. Aguda não. Crônica. Inflamação crônica. A infiltrado de linfócitos, E, bom, sim, mas tem muita patologia que tem inflamação crônica. Aí estou especificando um paciente asmático. Se coloca dentro, se eu coloco 3, então é assim, se eu coloco 3 características, se botar uma que é inflamação crônica, vou aceitar, mas outros 2, pelo menos, tem que ser característico de asma. Sim? Qual é a característica de asma? Ah, sim, espiral de Kurzman, mas isso é macroscopia. Espiral de Kurzman, que é pouco. Infiltrado de eosinófilo. Isso. Hiperplasia e hipertrofia da glândula. Hiperplasia de células caliciformes. De músculo liso. Isso. E o eosinófilo produz uma proteína, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese? Cristales de Charcot-Leyden. Eso sí puede ser la microscopía. ¿Está bien? Entonces esas son las 5 características específicas. Sí, pues eso es la macroscopía. Sí, ahí yo coloqué que esa hipersecreção de moco pode produzir uma espiral de Kurzman. Mas esse formato se vê em macroscopia. Mas se coloca, vou considerar também. É aceptar também. Bueno, ¿se acuerdan entonces de los 5, verdad? Engrosamiento de la membrana basal, hiperplasia, hipertrofia del músculo liso, hiperplasia, hipertrofia de glándulas y células caliciformes, ¿verdad? Infiltrado inflamatorio crónico con eosinófilo e hipersecreción de moco. ¿Está bien? En la luz van a ver que está lleno de moco en vez de ver un espacio en blanco. Bueno, ¿todo bien? A proteína de cristales de Charcot-Leyden. Charcot-Leyden. O quê? ¿Qué? De Charcot-Leyden. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Na hora que eu começo a estudar em casa, veio um monte de
Só vai passar essas práticas aí. ¿Qué? Sem dúvida, os conteúdos que não entraram na parcial, na segunda parcial, que é patologia pulmonar e neoplásia, vai cair mais em comparação a outro conteúdo. Tá vendo? Também vai cair. E Uma nas... pergunta de adaptação, O quê? coloca uma de adaptação. Sim, voy a responder también. Sí. Adaptación voy a preguntar también. O que não entra, sim, eu ia dizer também, o que não entra é unidade 1, que é introdução, e unidade 2, lesão celular reversível. Isso não entra. Irreversível, sim, necrose e apoptose. Em sério? Então posso colocar porque lesão celular reversível. Professora, das outras unidades restantes, qual que mais? Tem uma que é mais. Então, uma Unidade direção 1 e 2 não entra. Não, é isso que eu estou dizendo. Unidade 1 e 2 não entra. 1 e 2 por inteiro ou tem alguma exceção aí dentro da unidade 2 que você vai conseguir? Não, por inteiro. Sim, tá vendo? E unidade. Vou confiar. Ni pueden confiar. Unidade 13 e 14 é o que vai cair mais. Sim? Não estou dizendo que isso vai ser. Que vai ter mais. Sim? É por isso que eu queria dar repasso. Isso tá na 13 e a 14 dá pra tirar 15? 15 pontos? De 45? Sim. Dá. Boa, boa. Já sabe, né? Vai E assim você vai ter distribuição. Sim? Quantos na unidade 214? Já está perguntando muito. Estudiando la espirometría. 4 puntos para clasificar. Sí, Duas questões então, né? bueno, entonces, silencio, para comenzar con a apresentação do trabalho, sim, vai ser 20 múltipla escolha, 2 pontos cada um, e 5 aberta, que vai ser 1 ponto cada um, sim? E 5 pontos de apresentação de trabalho, tá bem? Sim? Bueno, lastimosamente, não pude dar patologia vascular. Aqui na patologia